Olá pessoas, tudo bem? Aqui é Gilson Lorente, fotógrafo, falando diretamente das terras quentes de Presidente Prudente, interior do estado de São Paulo. E aqui temos mais um episódio do nosso podcast Câmera Escura, que é onde a gente fala de fotografia, cultura pop, música, entretenimento e tudo mais que a gente quiser falar. E hoje o papo é bem bacana. A gente vai falar de uma questão que já me mandaram alguns e-mails, algumas preocupações em relação aos ensaios fotográficos sensuais. Você faz fotografia sensual? Olha só, é uma vertente da fotografia que está se desenvolvendo muito. Como eu sei que ela está se desenvolvendo muito, se você acompanha aí os grupos de fotógrafos no Facebook, principalmente, né, os grupos de grandes empresas de fotografia, a gente vai ver que o pessoal tá postando muita fotografia sensual. Ainda rola algumas discussões, ainda rola aquele lado mais conservador, moralista, tem muitas indagações, mas hoje a gente não vai falar necessariamente em si da concepção do ensaio sensual e onde você pode fazer o seu ensaio sensual. A gente volta daqui a pouco, depois do recadinho. Então, estamos aqui, voltando. O recadinho de hoje é bem simples. Olha, eu tenho alguns cursos que a gente ministra aí uma vez por ano. O curso de ensaio sensual é um deles, só acontece uma vez por ano, normalmente em dezembro. Mas eu não vou falar disso, eu vou falar de outro curso. Tá aberto as inscrições para o workshop de flash dedicado TTL e Strobist. E o que a gente vai aprender nesse workshop? A gente vai aprender a fotometria básica, a fotometria avançada, componentes e conceitos básicos do seu flash TTL, o modo manual, modo automático, modo TTL, o modo contínuo e trabalhar com flash fora da câmera, as 3 maneiras conhecidas de disparar um flash fora da câmera. Vamos falar dos modificadores de luz, tanto os rebatedores quanto os difusores. Vamos combinar luz ambiente com a luz do flash e, cara, são aulas teóricas e práticas. A gente vai desenvolver esse workshop em 3 dias. Dia 17/5, mês que vem. Dia 17 de maio, uma sexta-feira à noite, das 7 às 10 horas. Depois, no dia 18, sábado, na parte da tarde. E depois, no dia 19 do 5, né, de maio, domingo à tarde. Na sexta-feira, nossa aula teórica. No sábado e no domingo, a gente vai fazer aula prática com modelo. A gente vai fazer retrato externo, vai brincar muito de strobes, vou mostrar e vou tirar todas as dúvidas de fotometria de vocês. Flash TTL é basicamente saber fazer fotometria. Se você sabe fazer fotometria, você sabe dominar o seu flash. Você pode fazer inscrições e informações pelo WhatsApp, que é o 18, né, o código 18, 99114 5262. Vai ter um link para um texto do curso no meu site. Você pode entrar em contato, eu vou passar todas as informações para você. E qual que são os pré-requisitos para você fazer esse curso? Você precisa ter uma câmera fotográfica reflex ou mirrorless, você precisa ter um flash dedicado, pode ser TTL ou manual, né? A gente sabe, a Yongnuo trouxe alguns flashes dedicados que são apenas manual, né? Você pode fazer o seu workshop com esse flash, se ele for manual e TTL, você também pode fazer. E você precisa ter um conhecimento intermediário de fotografia, que a gente não vai falar do básico, a gente não vai falar lá, a gente vai falar da tríade, diafragma, ISO, obturador, mas não é como se fosse um curso de introdução, você já tem que saber alguma coisa. A gente vai falar da matemática envolvida nisso, então você já tem que conhecer como que funciona a sua câmera. Beleza, gente? É um curso bacana, tá um preço legal, não é um curso caro, é um curso legal, vai ter apostila, vai ter certificado, você entra em contato e eu passo as informações de preço e condições de pagamento. Já adianto que dá pra pagar em 3 vezes com o cartão de crédito, beleza? Então vamos pro assunto dessa semana que tá muito bacana. Então, você decidiu ser um fotógrafo de ensaio sensual ou no artístico, né? Tem diferença? Tudo, eu costumo dizer que tudo é no artístico. E dentro do no artístico, você tem algumas características. Você tem o ensaio sensual, você tem o ensaio erótico, você tem a pornografia. Então tá tudo englobado dentro de uma categoria gigante que a gente chama de no artístico. E a gente tem as nossas subcategorias. A gente sabe que para o ensaio fotográfico ser sensual, não necessariamente você precisa tirar a roupa da modelo. Você pode fazer um ensaio mega sensual, mega atraente, né, envolvente, apenas com
trejeitos, com olhar, com insinuação de situações. Então não necessariamente é necessário ter nudez envolvida. Então a gente tem desde esses ensaios mega insinuantes até os ensaios mais ousados, os ensaios que envolvem nu total. Eu comecei nessa estrada 10 anos atrás. Então faz 10 anos que eu fiz o meu primeiro ensaio de nu artístico. Eu não comecei com fotografia sensual, eu já comecei com o nu artístico mesmo, né? Que aquela é uma foto mais voltada para concepção, estudo do corpo, estudo de luz, né? Não é uma coisa que necessariamente envolva sensualidade, mas sim trabalhar o corpo humano como se fosse um objeto a ser explorado, como se fosse um objeto a ser esculpido com luz. Eu já fiz tanto no masculino quanto no feminino, mas eu me foquei mais no feminino não porque é mais fácil, mas porque é mais desafiador, é mais plural. Por quê? Pode parecer estranho, mas na minha carreira, na minha estrada por esse tipo de fotografia, eu acabei vendo que os homens são muito mais vaidosos do que as mulheres. O homem, se ele não tiver com o corpo totalmente definido, se ele não tiver bem da estatura física, né, aquela coisa toda, ele acha que ele não serve pra fazer fotografia, ele não quer porque ele tá gordinho, ou ele tem uma barriguinha. A mulher não. Mulher de todos os tipos de formas físicas topam fazer um nu. Topam fazer um ensaio sensual. Então, a gente tem muito mais possibilidades de trabalhar o nu de uma maneira interessante se você opta pelo nu feminino. Mas ainda faço no masculino, claro, sem problema. Quando aparece alguém aí disposto a posar, a gente tá fotografando. Uma coisa que é muito complicada quando a pessoa começa é onde ela vai fazer um ensaio fotográfico sensual ou um ensaio fotográfico de nu artístico. Se você tem um estúdio fotográfico, beleza, você não tem problema, você não tem essa preocupação, você pode fazer tudo dentro do seu estúdio. Mas a pessoa que tá começando? A pessoa que começou na fotografia, já fez lá os cursos básicos, já sabe como fazer retrato, fotografar pessoas, e pensou, tá na hora de eu desenvolver esse meu grande sonho, que é fazer um ensaio fotográfico sensual, que é trabalhar o nu artístico. O que eu posso fazer? Onde que eu vou fotografar? Essa é a grande questão. Quando eu comecei a fotografar no artístico, quando eu planejei, passei muitos meses planejando o meu primeiro ensaio. Passei muitos meses vendo fotos de outros fotógrafos. Passei muitos meses tentando desenvolver um conceito, uma concepção de iluminação que fosse adequada para aquele tipo de ensaio que eu vou fazer. Mas por que tudo isso? Porque eu era muito pobre, cara. Eu era muito, muito pobre. Eu não tinha flash de estúdio ainda, eu não tinha uma câmera, não tinha câmera digital, tá? Embora eu diga pra você que faz 10 anos que eu trabalho com fotografia de nu, com fotografia sensual, o meu primeiro ensaio foi antes disso. Foi muito antes, né? Então, 10 anos que eu posso dizer pra você, olha, eu consigo produzir um trabalho profissional, um trabalho tecnicamente legal, e que o cliente vai gostar, vai comprar, vai pagar por isso. Mas o meu primeiro ensaio de nu foi muito antes. Eu não tinha câmera digital. A câmera digital era uma coisa nova naquela época. Não era todo mundo que tinha dinheiro pra comprar, então eu ainda trabalhava com filme, ainda tinha câmeras mecânicas. Eu não tinha flash de estúdio, eu não tinha estúdio. Qual que é a possibilidade? Bem, o primeiro entrave, o primeiro problema a ser resolvido é encontrar a primeira modelo. Como convencer uma pessoa a posar nua pra você sem que ela pense que você é um degenerado, né? Falar, chega lá, você não tem um portfólio, você não tem como mostrar pra ela que você é sério, que você quer desenvolver um trabalho sério, porque você nunca fez isso. Então você tem que achar essa primeira maluca que vai posar sem roupa pra você. Eu tive a sorte de encontrar. Então, muita gente começa com amigas, muita gente começa com parente. Cara, eu encontrei uma pessoa que não era minha amiga na época e não era meu parente, era amiga da namorada do meu irmão, que ouviu que eu tava precisando, e ela pensou, eu quero topar essa loucura, eu quero ir lá e fotografar com você, e aconteceu. Foi com essa menina, foi com essa primeira pessoa que posou pra mim, que depois posou várias vezes pra mim, ela curtiu fazer o no artístico, ela curtiu fazer esse tipo de fotografia. Mas ele já tinha modelo, agora eu precisava do quê? Do local. Cara, o primeiro local onde eu fiz um ensaio fotográfico de no artístico foi na garagem da casa do meu pai. Era o único local fechado que eu conhecia, era o único local que eu tinha acesso, era o único local que eu poderia utilizar a qualquer hora do dia ou da noite. Então eu fui lá, montei um fundo de pano preto, né, com tecido Oxford preto, montei um fundo preto e tal. Eu já tinha determinado que o meu ensaio ia ser em preto,
preto e branco, porque com filme não tem jeito, você tem que escolher isso antes. Ou você compra filme colorido, ou você compra filme preto e branco. Então eu decidi que ia ser um ensaio em preto e branco, e eu não tinha iluminação. Eu não tinha luz de fotógrafo, eu não tinha luz de cinema como eu tenho hoje. Então, o que eu decidi? Eu decidi falar, vou fazer o que os americanos do movimento punk, né, os ingleses do movimento punk sempre falam, do it yourself, ou seja, faça você mesmo. Eu fui numa loja de material de construção, comprei holofotes de jardim, comprei as lâmpadas mais fortes que eu tinha, fiz um fio elétrico para ele para ligar em casa, coloquei um em cada canto da garagem, um no meio e na esquerda, um na direita, e eu ia ligando e desligando cada um deles para dar uma sombra de um lado, dar uma sombra do outro, iluminar tudo. E a câmera foi uma Pentax Camil aquela de alavanquinha, uma câmera totalmente mecânica, né? Fotometria totalmente mecânica. Não tinha fotômetro de mão na época e eu fui atrás disso. Cara, foi louco, foi revelador, foi uma loucura. Eu naquele dia eu decidi, olha, eu quero fazer isso pro resto da minha vida. Eu quero pensar o ensaio, eu quero poder construir um ensaio desse, eu quero conseguir esculpir uma pessoa com luz o resto da minha vida. E foi aí que deu aquele tilt, né? Que estralou aquela coisa no meu cérebro. Aí você fala pra mim, ficou bom o ensaio? Não, ficou uma bosta. Primeiro ensaio fica bom? Nem fodendo. Ficou uma bosta. Hoje, quando eu dou as aulas de no artístico, quando eu dou as aulas de fotografia sensual, tem 2 fotos desse ensaio que eu mostro ainda pras pessoas, que são hoje são as únicas 2 fotos que eu gosto ainda daquele ensaio. Conforme no dia que eu revelei as fotos, né, eu fiz 3 filmes de 36 poses naquele dia. Quando eu peguei as fotos reveladas, eu achei metade uma droga. Muita coisa eu errei na fotometria, muita coisa ficou muito ruído, algumas fotos como a luz era fraca, era ISO 400 o filme, né? Como a velocidade do obturador estava muito baixa para conseguir luz, então algumas fotos tremeram. A Pentax, né, a Camil não é uma câmera muito boa de pegada, né, de estabilidade. E no fim, eu gostei ali de metade das fotos, né? Metade mais ou menos das fotos ficaram interessantes. E conforme o tempo vai passando, eu vou gostando cada vez menos desse ensaio, né? Porque a gente vai aprendendo, a gente vai vendo outras coisas, a gente vai mudando, né? Então hoje eu digo pra vocês que eu curto 2 fotos desse ensaio. Mas aí depois que você arranjou a sua modelo, você tem o equipamento, você tem o conhecimento, você já sabe a luz que você vai usar, você já tem uma noção do que você quer desenvolver no seu ensaio fotográfico, falta o local. O local é muito importante, porque ele também vai fazer parte do ensaio, ele vai determinar como vai ser o ensaio, ele vai determinar características importantes estéticas do ensaio. Então, você deve determinar onde esse ensaio vai acontecer. E se você era como eu, um fotógrafo iniciante que não tem ideia de onde fazer o seu ensaio fotográfico, eu vou dar aqui para você dica de 5 locais interessantes para você desenvolver o seu ensaio fotográfico. Eu só vou dizer para você uma coisa, tá muito mais fácil agora do que quando eu comecei. Muito mais. É muito mais fácil arranjar modelo. Através das redes sociais, no Facebook, você joga lá que você tá precisando, você quer desenvolver um ensaio, aparece um monte de pessoas que querem fazer. Então a gente tem menos preconceito, a gente tem mais divulgação desse tipo de fotografia, a gente tem mais pessoas interessadas. E a gente tem mais possibilidades de locais pra gente conseguir fazer o nosso primeiro ensaio fotográfico sensual, ou os demais, né? Todos os outros ensaios sensuais que você vai fazer daqui por diante. Primeiro local que eu vou dizer pra vocês, o estúdio fotográfico. Olha só que delícia. Se você tem um estúdio fotográfico, você pode desenvolver todo tipo de ensaio fotográfico sensual dentro do seu estúdio. O legal do estúdio fotográfico é que ele não tem limitação de hora, não tem limitação de dia, não tem limitação climática, pode estar chovendo, pode estar frio, pode estar calor. Você está no estúdio fotográfico, geralmente estúdios fotográficos são climatizados, você pode desenvolver todos os seus ensaios fotográficos. O problema, manter um estúdio fotográfico é muito caro. É caro, você tem que pagar aluguel, você tem que pagar um monte de coisa, luz elétrica, telefone, água, alarme, todos os encargos de você ter uma empresa. Mas, como eu já falei, eu tenho um podcast gravado de como abrir o seu primeiro estúdio fotográfico, vou deixar o link aqui na descrição do post também. Um estúdio fotográfico não precisa ser aquela coisa glamurosa que a gente vê em cinema, que a gente vê na televisão. Estúdio fotográfico é qualquer local que você tenha, fixo, para fazer os seus ensaios fotográficos. Pode ser um quarto da sua casa, tá? Por muito tempo, o nosso estúdio, eu e minha esposa, a parte da fotografia era um quarto de 3x3. E a gente, por muito tempo, fotografou nesse espaço limitado. Se você tem um quarto na sua casa, que você pode dispor dele para ser o seu estúdio fotográfico, beleza, cara. É só entrar lá, montar as luzes e fazer as suas fotos. Pode ser um cômodo da sua casa, que não necessariamente ele está fixo para ser um estúdio fotográfico. Pode ser a sala. Na hora da foto, você arrasta todos os móveis para um canto, monta lá o seu fundo infinito ou o seu cenário para fotografia e você pode fazer o seu ensaio fotográfico. Então, o estúdio fotográfico é o mais confortável, porque é seu.
Você pode usar a hora que você quiser, você pode fazer o que você quiser lá dentro, ninguém vai te incomodar, você não tem perigo de pessoas verem o que tá acontecendo, né? Porque, querendo ou não, um ensaio fotográfico sensual é uma coisa que tem que ser feita num lugar bem discreto, uma coisa que tem que ser feita num lugar reservado. Você não pode, por exemplo, fazer isso no parque da sua cidade. Embora eu já tenha me envolvido numa situação dessa e um dia eu prometo que eu conto essa história pra vocês. O segundo local que eu indico pra vocês é uma coisa que na época que eu fiz o meu primeiro ensaio fotográfico não era viável, porque eu era um quebrado, eu era um pós-adolescente, eu tava na faculdade ainda, trabalhava num serviço miserável que não me rendia muito dinheiro e era inviável pra mim, mas hoje tá muito mais fácil. A segunda opção é um quarto de hotel. Toda cidade tem um hotel, por menor e mais simples que ele seja. Você pode escolher um quarto de um hotel mais luxuoso, com mais de um ambiente, decorações, mobílias bonitas, ou simplesmente o hotel mais barato, com pouco espaço e decoração simples. O que importa é que você planejou para o ensaio e até a personalidade da modelo. Isso é muito importante na hora de fotografar. É possível um ótimo trabalho nos dois ambientes, tanto num quarto mais luxuoso quanto num quarto mais simples. Fujam de quartos de motel. É isso que eu digo pra vocês. Pois o ambiente é muito peculiar e qualquer observador das fotos vai saber que você está em um motel fotografando. O interessante é passar a noção de que a modelo está à vontade em seu quarto e você está apenas registrando o seu cotidiano. A desvantagem, né, é ter que levar equipamentos de iluminação para o local e a diária, que deve ser paga para a utilização do local. Quando é um trabalho pago, óbvio que a conta do pagamento do quarto é através da modelo. Então ela paga e vocês utilizam. Porém, olha só, você que vai fazer o meu workshop de flash TTL. Hoje o que você precisa para fazer um ensaio em um quarto de hotel? Você precisa da sua câmera e um flash dedicado. Ou é o original Canon Nikon, ou pode ser um Yongnuo, um Godox. Se você tiver um flash, se você tiver uma câmera e você tiver um rádio flash simples, cara, de boa, você reproduz qualquer luz que você possa reproduzir dentro de um estúdio fotográfico. Óbvio, se você ali já tem alguns modificadores, se você tem um tripé, se você tem algumas outras coisinhas, as coisas vão ficando um pouco mais interessantes e mais confortáveis de serem feitas. Mas uma câmera, uma lente 50mm 1.8, que é a mais baratinha, né, que eu falo que é a lente de doce, né, que é a lente mais barata, ela vem no docinho de abóbora em forma de coração. Se você comeu um docinho de abóbora em forma de coração, você é tão velho quanto eu. Você já pode brincar e você já pode fazer um trabalho mega profissional. A terceira opção que eu dou pra vocês é natureza. Sim, natureza. Esse talvez seja o ambiente mais difícil pra você fotografar, já que você precisa de um local discreto, longe de olhares curiosos e onde a modelo se sinta segura. Não adianta nada você realmente saber que o local é discreto, que o local tá longe de pessoas, quando a modelo não se sente segura. Mas não é impossível. O que vale aqui é você dar uma volta pela zona rural do seu município para encontrar locais interessantes para a sua fotografia. Locais longe de grandes movimentos ou circulação de pessoas. Aqui no interior é muito mais fácil, né, de encontrar esse tipo de local. Outra opção mais trabalhosa é dar uma volta pelas imobiliárias da sua cidade e procurar por parcerias. Sempre existem chácaras que são alugadas só no fim de semana e que durante a semana ficam sem uso. Você pode negociar uma pequena taxa para utilizar essa chácara no apenas um dia para o seu ensaio, né, no meio da semana, né? Aí no caso vai existir um custo, mas também uma segurança em relação ao local e a utilização do mesmo. Olha, aqui na região de Presidente Prudente tem vários locais aí na zona rural que eu já levei modelos para fazer um ensaio fotográfico. Locais discretos, locais que ficam longe de rodovia, que ficam longe de estradas, onde você pode chegar e fotografar sem ser incomodado. Inclusive em locais até meio perto daqui da cidade. Não precisa ser tão zona rural assim, a gente já consegue achar locais interessantes. Perto aqui de um parque chamado Cidade da Criança, tem bastante local lá que dá pra gente fotografar. O ensaio tem que combinar, né? Você tem que ter uma estética que combine com o ensaio fotográfico que você vai fazer com a sua modelo naquele local. Não dá pra levar lingerie, roupa chique pra fotografar no meio do mato. Às vezes até dá, você cria o contraste. Eu gosto de contraste. Eu gosto sempre de colocar a modelo linda, maravilhosa, esbelta num lugar que não combina com aquilo. Então você tem um choque de contraste. Mas aí já é um trabalho autoral meu. Se é um ensaio que a modelo tá pagando, às vezes ela não vai curtir essa sua temática. Quando o ensaio é planejado por você, é uma coisa. Quando o ensaio é vendido pra uma modelo, quando ela comprou o ensaio de você,
a coisa é completamente diferente. Eu falo essa questão da chácara porque eu já usei, né? Eu fotografei para um site aqui na região, alguns anos atrás, né? De garotas de programa. Não tenho vergonha de falar isso. Eu acho que é um filão bacana a ser explorado, porque ela sempre, ainda mais com a internet agora, não só sites, mas também pelo WhatsApp, né? Elas precisam cada vez mais de material de divulgação, as meninas, e você é um filão bacana pra você explorar. Você vai ter serviço sempre. E esse site, ele entrava em contato com as imobiliárias e sublocava, às vezes até conseguia de graça, algumas chácaras durante a semana. Depois ela mandava umas fotos pra imobiliária, pra eles fazerem divulgação. Os sites estavam começando a bombar, né? Então a gente sempre precisava imobiliária sempre precisa de foto e nunca quer pagar por elas. Sempre manda lá o filho de alguém, fazer umas fotos com o celular, acho que tá lindo, maravilhoso. Quando tem a possibilidade de ter uma foto feita por um profissional, eles adoram. Então, às vezes, as chácaras eram conseguidas até de graça. E a gente fez muito ensaio sensual nessa chácara, isso ficou muito bacana, ficaram muito legais. E essa é uma possibilidade também para você alavancar aí a sua fotografia. A quarta opção são locais abandonados. Todo mundo gosta de fotografar em local abandonado, não é mesmo? Eu tenho várias pessoas eu vejo vários ensaios aí no Facebook, nos sites, no Instagram, no Flickr. Eu vejo vários ensaios de modelos feitas em local abandonado. Eu acho o local abandonado dá aquele contraste que eu falei pra vocês anteriormente. Você coloca uma pessoa bonita, sensualizando, de lingerie bonitinha, salto alto, num local totalmente abandonado. E você dá um contraste. Você dá um contraste entre o modelo, que tá tentando passar pra você um lance mais voltado para o glamour, e o local que tá detonado. O local que demonstra de que ele não tem mais uso, né? De que ele já foi importante, mas agora não é mais, ninguém mais liga pra ele. Então você cria aquele contraste entre a pessoa que tá lá sensualizando e o local, que não é um local onde normalmente você teria alguém naquela situação. Então, os locais abandonados são uma boa pedida para esse tipo de ensaio. A pegada aqui é fazer um contraste entre o local destruído e a beleza do modelo. Por mais estranho que possa ser, esse tipo de cenário é bem interessante para ensaios mais ousados. Aqui vale a mesma indicação que fiz para a fotografia de natureza. É necessário fazer uma tour pela cidade, pedir indicações para amigos e localizar locais com os pré-requisitos básicos. Tem que ser um local discreto, onde não haja possibilidade de pessoas ficarem bisbilhotando. Tem que ser de fácil acesso e, de preferência, que exista a possibilidade de pedir autorização para o dono do imóvel. Existem prédios aqui na cidade abandonados há décadas e que ninguém sabe quem são os donos. Conseguimos fotografar em alguns desses locais, mas o ideal é que exista uma possibilidade de autorização. Vizinhos podem ver uma movimentação estranha e chamar a polícia, mesmo que você não esteja fazendo nada ilícito. Ainda assim, é invasão de propriedade. Melhor fazer tudo certinho. Vou contar duas histórias pra vocês. Uma é que tem alguns prédios abandonados aqui na região que a gente não sabe quem são os donos, e eles meio que já são como eu diria, né? Locais, figurinhas carimbadas dos fotógrafos. Então, vários ensaios fotográficos são feitos nesses locais. A gente tem um aqui bem dentro de Presidente Prudente, perto do começo aqui da rodovia. A gente tem um indo para a cidade de Santo Anastácio, que é um posto de gasolina abandonado, que eu já fiz fotos belíssimas lá, e outros fotógrafos também já fizeram fotos belíssimas nesse local. Tem um local que fica num bairro chique aqui da cidade, que fica num bairro de alta renda aqui da cidade, que é o Parque Higienópolis, e tem uma mansão abandonada lá. Uma mansão linda, uma mansão gigantesca, uma mansão muito bacana. E ela começou a se tornar point de fotógrafos, né? E uns 2 anos atrás eu dei um curso de fotografia de nu e a gente decidiu fazer uma aula prática lá, nessa casa. E você, um assistente, uma maquiadora e a modelo fotografar, é diferente de você chegar com 10 pessoas e uma modelo pra fotografar. Então os vizinhos viram aquela movimentação, pensaram que a gente tava lá fazendo festa, tomando droga, né? Porque rico, quando vê uma aglomeração de pessoas, já pensa que eles estão tomando droga. Se não for da classe dele, né? Ele já acha que vocês estão consumindo droga. E eles chamaram a polícia. A polícia chegou lá, perguntou o que estava acontecendo, eu fui lá, expliquei pra eles qual que era a pegada, ligaram pro dono da casa, o dono foi lá, conversei com o dono da casa, e no final continuou acontecendo o curso, o dono autorizou o curso acontecer e tal, aquela coisa toda. Só que isso me deu esse insight, né? Não dá pra você entrar, mesmo que seja uma casa abandonada, aquilo deve ter um dono. Você não pode entrar num local desse sem ter autorização. Isso pode causar um problema muito sério pra você.
Pra mim, nesse dia, acabou tudo dando certo. Mas poderia não ter dado, né? Aí seria mais um problema e não uma solução. A quinta possibilidade para você fazer o seu primeiro ensaio fotográfico sensual é você ir na casa da modelo. Mas espera aí, como assim eu vou fotografar na casa da modelo? Sim, isso está acontecendo muito ultimamente. Eu chamo de ensaio fotográfico sensual delivery, né? A gente entrega o ensaio sensual na casa da pessoa. A própria casa da modelo é o cenário para as fotos. E quais as vantagens disso? Simples. Ela já está em um ambiente que ela conhece. Todas as roupas já estão lá no local. Sem falar de toda a descontração que podemos encontrar. Nem todas as suas clientes vão topar isso. Por quê? Muitas moram com a família. O ensaio é uma coisa meio secreta, mas não custa nada você colocar essa possibilidade para a sua cliente. Por que é uma coisa secreta? Tá, vou contar um segredo para vocês. Por que uma mulher contrata o ensaio fotográfico sensual? Tem vários motivos. Eu sempre pergunto pra modelo por que ela quer fazer um ensaio fotográfico sensual. Não que eu seja uma pessoa curiosa. É que dependendo do motivo dela, você vai desenvolver um tipo de metodologia. Você vai desenvolver um tipo de ensaio. Então, se ela fala pra mim, eu vou dar pro namorado, vou dar pro marido, é um presente do dia dos namorados. Mas eu ouço todas esses motivos e depois assim, de algumas décadas de experiência, eu cheguei à conclusão que ela está fazendo isso pra ela. Não é pra ninguém, não é pra dar de presente, é ela. Ela quer se sentir uma pessoa sensual, ela quer se sentir bem, ela quer se sentir sedutora, é uma massagem no ego. Então, muitas vezes essa pessoa tá lá num convívio familiar e ela não quer admitir pra família dela que ela vai fazer um ensaio fotográfico sensual. Ela não quer admitir isso, de jeito nenhum. Então, ela não quer fazer na casa dela. Mas a gente tem encontrado várias pessoas que estão topando essa possibilidade, né? Esse ano eu já fiz alguns, ano passado também, e a quantidade tá crescendo. Então é muito legal, porque você tá lá, você tá na casa dela, você tem a sala dela, você tem a cama dela, você tem tudo que é dela. E ela vai se soltar muito mais, né? O ponto negativo é que você tem que transportar seu equipamento de iluminação para o local. Não é nada que inviabilize. É a mesma coisa do hotel. Você vai lá, se você tem um tripé, se você tem um speedlight, um tripé, um flash compacto, você tem um modificador de luz e a sua câmera fotográfica com uma lente 50mm, acabou, cara. Você faz o seu ensaio. Aliás, essa é uma pegada interessante. Eu tô dando um curso, né, de fotografia de alimentos agora, pro pessoal ali do SP Creative, que é o curso de Food Stylist. Eu sou um dos professores do curso, então a minha parte é a fotografia dos alimentos. E a gente começa a perceber que para esse tipo de fotografia, você não precisa ter uma big câmera, você não precisa ter uma big lente, você não precisa ter 50 mil reais em equipamentos de iluminação. Você resolve tudo com soluções muito simples, algumas soluções até caseiras, porque é o tipo de fotografia que não exige muito do seu equipamento. Quando você fala pra mim, olha, você é fotógrafo profissional, que câmera que eu compro? Se você vai fazer evento, eu acho que você precisa ter uma câmera parruda, você precisa ter uma lente bacana, porque você vai estar em situações sem controle nenhum, você tem que dar conta do resultado final com um equipamento com durabilidade, porque a pancada é grande. Agora, se você trabalha só com ensaio fotográfico, olha, eu faço gestante, eu fotografo criança, eu tô fazendo aqui um pouquinho de ensaio sensual. Você não precisa ter uma câmera que aguente 20 mil fotos por noite, porque você vai lá fazer um ensaio, eu faço ali a média de 300, 400 fotos no ensaio. É muito menos do que a gente faz em um evento. Então você não precisa ter uma câmera super mega power blaster, até porque hoje até as câmeras mais baratas, né, dos principais fabricantes, né, Sony, Nikon, Canon, Panasonic, até as câmeras mais baratas, até as câmeras mais simples dessas marcas estão produzindo imagens com qualidades absurdamente revolucionárias. Então você precisa ter uma câmera, você precisa ter uma lente que tenha uma qualidade mínima, e eu digo aqui que uma 50mm 1.8 é suficiente para você fazer ensaio sensual, é suficiente para você entregar uma mega qualidade pro seu cliente. Óbvio, eu tenho grana, o que eu vou comprar? Eu compro uma 85mm 1.8, que também não é uma lente absurdamente cara de comprar, ou você pode ter uma 30mm 1.4 da Sigma, que também não é uma lente absurdamente cara. Se você tem essas três lentes, a 30mm da Sigma, Serie Art, sou suspeito para falar dessa lente porque eu adoro ela. Você tem uma 50mm e você tem uma 85mm, acabou. Você não precisa de mais lente.
Não precisa, pro resto da sua vida. Essas são as 3 lentes bacanas que você vai usar. E você pode ter uma lente, uma câmera de iniciante, uma câmera cropada mesmo, né? Uma câmera mais barata. E você vai conseguir fazer ensaio fotográfico sem problema nenhum. Assim como você também consegue fazer fotografia de alimento, que é o que eu tô ensinando agora. Não importa a câmera. Tem gente fazendo fotografia de alimento com celular, tem curso, né, de fotografia de alimento com celular. Então, o equipamento nesses casos, tanto na fotografia de alimento quanto no ensaio fotográfico, é secundário. O que importa é você interagir com o modelo, você saber montar sua produção, saber montar seu cenário e saber fazer um retrato bacana. E eu vou dar uma dica extra. Eram 5, então eu vou falar de 6. A gente falou do estúdio fotográfico, né, que foi o primeiro. A gente falou do quarto de hotel, que foi o segundo. E só cabe aqui fazer uma ressalva que eu não falei na hora do quarto de hotel, que é o seguinte, tem quartos de hotel extremamente minúsculos aqui na região, menor ainda que um quarto 3x3, e que a diária é muito barata, tipo, é R$50. É o que o pessoal costuma chamar de pulgueiro. Talvez esse pulgueiro te forneça um ambiente que seja interessante para você fazer o contraste da sua foto, né? Modelo mega produzida e aquele quarto barato. É uma possibilidade. Eu tive uma experiência dessa já e o resultado foi super mega positivo, tá? Então primeiro estúdio, segundo quarto de hotel, terceiro natureza, que gera umas fotos muito interessantes, quarto locais abandonados, e o quinto, na casa da modelo. Qual que é a outra possibilidade que surgiu agora? Quando eu digo agora, nos últimos anos. Nos últimos 3 anos. Talvez exista já há mais tempo. Mas isso chegou agora aqui no interior paulista. Chegou agora aqui no sertão sorocabano. Que são sites de aluguel de casas por dia. Sim, o cara tem uma casa, o cara tem um apartamento, o cara tem um flat mobiliado, ele não usa, né? Ele não é aqui de Prudente, ele tem esse negócio fechado, ele deixa num site que aluga casas e apartamentos por dia como se fossem hotéis. Tem vários aí espalhados, aqui em Prudente já chegou alguns, não vou fazer propaganda de nenhum, você procura aí no Google que você vai achar. E aqui na cidade mesmo, eu já dei uma procurada nesses sites e tem uns flats muito bacanas, com uma decoração interessante, por R$80 a diária, por R$100 a diária, os mais chiques aí R$120 a diária. Cara, você precisa de uma diária só e você tem o dia inteiro pra fazer o seu ensaio fotográfico. Você pode até marcar 2 ensaios um dia. Você pode fazer um de manhã, um à tarde, outro pegando à noite pra usar flash, pra dar uma iluminação mais interessante. Então, cara, as possibilidades hoje são muito, muito, muito legais. Vale a pena trabalhar com ensaio fotográfico sensual? Olha, toda questão tem 2 lados. O primeiro, pode ser que seja o que você quer fazer para desenvolver o seu olhar fotográfico, para ser uma pessoa, para ser um fotógrafo mais desenvolvido, para ser um fotógrafo realizado. Então você tem que ver aquilo que você quer fazer, aquilo que você quer desenvolver, aquilo que você quer trabalhar. E sim, se você faz um marketing bacana, se você faz um levantamento de mercado, se você se coloca nesse mercado como uma pessoa competente, como uma pessoa responsável, é um mercado da fotografia onde você tem que ser mais responsável. E você tem que pensar alguma coisa, e tem um lado que é um pouco frustrante nesse tipo de fotografia. Você não pode, necessariamente, 99,9% dos ensaios que você for fazer, você não vai poder postar nas redes sociais, você não vai poder colocar no seu site, você não vai poder mostrar para as pessoas. Porque tem aquele lance da confidencialidade. Lembra que eu falei para você que tem aquela mulher que vai lá e faz um ensaio fotográfico e nem a família dela sabe? Ela não quer que ninguém fique sabendo que ela fez um ensaio fotográfico sensual, porque as fotos são para ela. Ela vai compartilhar aquelas fotos só com quem ela confia, só com as pessoas que são mais confiáveis para ela. Então você não vai poder compartilhar esse tipo de foto. E você tem que garantir para sua cliente que ninguém vai saber que essas fotos existem. Então, cara, você tem que ter um sistema de armazenamento, um sistema de backup. Eu não confio em colocar nenhum tipo dessas fotos na nuvem. Não faço backup na nuvem, então estão todos aqui nos HDs e nunca acesso a internet com esses HDs conectados ao meu computador. Eu sei, eu sou meio louco, mas eu levo todas essas coisas na risca. E por fim, cara, tem muita gente no mercado que tá ganhando dinheiro só com fotografia sensual. A gente tem a Gina Stocco, que é um exemplo de pessoa. Já fiz palestra com ela, né, quando a Foto Editora
editora fez lá um congresso de fotografia de nu em 2012 ou 2013, um negócio assim, que foi o Nu Photo Conference. A gente tem o Foto Diamante, que é um rapaz que tem aí uma carreira sólida na fotografia sensual. Tem as meninas do Naked Fotografia, que também produzem um trabalho maravilhoso dentro da fotografia sensual. E eu acho que o que todos eles mostram pra gente é o seguinte: eles fotografam para a modelo, eles fotografam para a cliente, eles fotografam para mulheres. É uma fotografia sensual que não é para homem ver, é para mulher ver, porque as mulheres são os seus principais clientes. Eu vi uma discussão essa semana num grupo de fotografia, no grupo da Educar, no Facebook, eu vou falar. A foto tá lá ainda, tem mais de 300 comentários. O rapaz postou uma foto sensual, uma moça de lingerie, né? E entraram algumas meninas dizendo que aquilo era... os homens só gostam de explorar a bunda das mulheres, que os homens gostam de ver aquelas coisas. Eu digo, gente, não. Quem consome essas fotos são as mulheres, não são os homens. A gente fotografa para outras mulheres verem. Eu digo pra você, num ponto de vista analítico que não tem base nenhuma, mas o meu Instagram é singelo, o meu Instagram é humilde, que tem lá 1.200 seguidores, 80% dos meus seguidores são mulheres. Eu faço fotografia feminina e fotografia sensual de mulher. Naquele Instagram só tem isso. E 80% dos seguidores são mulheres. E a maior parte das pessoas que curtem as fotos são mulheres também. Então, isso mostra pra mim que eu tô no caminho certo. Eu tô fotografando para mulheres, eu não tô fotografando para os homens, né? Eu tô mostrando pras mulheres que elas podem ter acesso a esse tipo de fotografia e que elas têm uma pessoa que ela pode confiar para fazer esse tipo de fotografia. Bem, gente, esse foi o papo de hoje. Foi extremamente rápido, né? Rápido, quase 40 minutos aqui, mais de 40 minutos conversando com vocês. Como sempre, vocês podem ir lá no meu site. Esse podcast vai ser publicado no meu site, que é o www.gilsonlorente.com. Vocês vão ver um pouco do meu trabalho. Aqui no texto do post tem todas as minhas redes sociais, tem lá o Twitter, tem o Instagram, tem o meu Facebook, tem o link do meu site também. Se você quer fazer um curso de fotografia, entra lá no site, no formulário de contato, manda um e-mail pra mim, mas meu e-mail é gilsonlorente@gmail.com, você pode entrar em contato. E se você tiver dúvidas, se você quiser contribuir com o podcast dando alguma informação, talvez eu dei alguma canelada aqui, né, como diz o pessoal do Jovem Nerd, do Nerdcast, talvez eu falei alguma besteira e você queira me corrigir ou você queira discutir algum ponto do que eu falei, manda um e-mail pra mim também que a gente lê no próximo episódio. Gente, uma boa noite pra vocês, boa noite porque eu estou falando isso à noite, estou gravando à noite esse podcast, mas uma boa semana pra vocês e a gente se encontra daqui 15 dias.